No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso de número 2 ao verso de número 5, convido você a acompanhar comigo o texto que diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento e que essa palavra traga edificação ao teu povo. Ó Deus, nós aprendemos tanto com esse livro, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, um momento, ó Deus, um tanto semelhante, no qual nós vimos ali o povo de Israel sendo infiltrado no pecado, na corrupção, no seu próprio eu, sofrendo a opressão, sofrendo o sofrimento, ó Deus, que vinha por parte dos caldeus, dos babilônios. Nós vivemos dias assim, Pai, onde nós sofremos, onde nós resistimos ao dia mau, e para isso queremos te pedir a tua bênção, de maneira que essa palavra venha ao encontro dos nossos corações e por ela sejamos saciados, ó Deus. Fala conosco nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Não podemos fazer promessas. Nem tudo o que nós prometemos acontece. Não podemos dar a nossa palavra como garantia de nada. Não podemos nós dizer que iremos fazer isso ou fazer aquilo, porque não há garantias que provem o crédito das nossas palavras. Nem tudo o que nós dizemos tem sustentação. Eu não quero dizer que você é um mentiroso com isso, mas eu quero te fazer pensar na seguinte situação. Imagine que você marcou um compromisso. É algo importante, que requer a sua atenção. É algo que você, de maneira nenhuma, pode faltar. Creio que todos nós já passamos por situações assim. Você se preparou, você tentou eliminar todos os detalhes possíveis de um imprevisto, mas por força de situações maiores, você acabou se atrasando ou não cumprindo com a sua palavra. Pode ser por causa de uma causa simples, como um pneu furado, um acidente de trânsito, uma chuva que caiu e as vias foram fechadas, ou até mesmo um mal-estar repentino que pode ter sobrevindo à sua vida. Por isso, nem tudo o que dizemos, nem tudo o que prometemos, o que afirmamos que vai acontecer, de fato acontece ou de fato tem sustentação. Meu irmão, a relação disso com o livro de Abacuque acontece porque Deus vai mostrar que Ele, diferentemente de nós, que não temos sustentação na nossa palavra, Deus é um Deus de palavra. E os seus planos são melhores, os seus pensamentos são melhores, a sua vontade tem um fim proveitoso. Em outras palavras, Deus, diferente de nós, não pode errar. Deus vai mostrar, meus irmãos, a partir do verso 2, do capítulo 2 de Abacuque, que Ele é justo e que Ele é justificador daqueles que creem. Ele vai apresentar os seus propósitos, Ele vai apresentar a sua palavra e a firmeza da sua palavra, e quando Ele mostra a sua palavra, as suas promessas para Abacuque, o profeta então vai adorar ao Senhor. Ao compreender a palavra de Deus, ao compreender as promessas de Deus, para a sua vida e para a vida do povo de Israel, Abacuque adora a Deus. Diante disso, nesse momento, nesse quarto e penúltimo encontro da série de mensagens no livro do profeta Abacuque, nós falaremos então sobre as promessas de Deus, as palavras de Deus, promessas de Deus para nós, as promessas que nunca falham, as promessas que têm sustentação, as promessas que são uma verdade para cada um de nós.
Como nós bem sabemos, o nosso livro é um diálogo entre Deus e o profeta Abacuque. Vimos nos nossos últimos encontros que há um clamor do profeta. Esse profeta está indignado com o que estava acontecendo ao seu redor. Um contexto que está descrito em um momento de extrema apatia espiritual, de desprezo pelas leis do Senhor. O povo de Israel estava imerso em corrupção e agora esse povo estava sendo penalizado por Deus através das aflições que foram impostas pelos caldeus, que foram impostas pelos babilônios, colocadas pelo Senhor. Pois bem, nós estamos olhando para um Deus que está aqui indignado com a situação. E quando Abacuque, também de certa forma indignado, também de certa forma inconformado, quando Abacuque procura Deus, quando Abacuque procura saber o porquê Deus estava fazendo o que estava fazendo no meio do povo, nós vemos que Abacuque não tem respostas. O profeta Abacuque nos ensina então que mesmo diante do silêncio, ele precisa buscar intimidade com Deus, e nós também precisamos buscar intimidade com Deus. Nós, meus irmãos, precisamos buscar entendimento a respeito da vontade de Deus, entendimento a respeito do que nós estamos vivendo, entendimento a respeito do que nós já vivemos, entendimento a respeito daquilo que nós vamos viver. Num primeiro momento, no discorrer de tudo o que nós vimos até aqui, há algumas perguntas, como nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Logo em seguida, Deus responde. E ele responde com a sua justiça, no capítulo 1, do verso de número 5 ao verso de número 11. Abacuque, então, novamente pergunta a Deus o porquê das suas ações, o porquê da sua justiça. E aí, no capítulo 1 ainda, do versículo 12 até o capítulo 1, até o versículo 1 do capítulo 2, Deus traz agora uma segunda resposta. Quando lá Abacuque perguntou, agora Deus está respondendo, do verso 2 ao verso 5, o texto que nós lemos. Mas Deus está mostrando que ele deve ser adorado. Tão somente a resposta do Senhor para Abacuque é uma resposta que traz ao profeta o entendimento de que Deus deve ser adorado. E, meu querido, Deus deve ser adorado, sabe por quê? Porque as promessas dele, porque a palavra dele, porque a sua resposta para cada um de nós é uma palavra verdadeira. Deus responde ao profeta Abacuque, trazendo a ele uma explicação quanto às suas promessas. Deus mostra as suas ações acerca de Judá, ações que haveriam de ser no tempo determinado por ele. E com isso o profeta não precisaria se preocupar, porque o agir de Deus seria cumprido de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vontade. Se de uma maneira ou de outra, essa profecia estava parecendo se tardar, bastaria Abacuque esperar, porque Deus certamente haveria de cumprir com a vontade dele, no tempo estabelecido por ele. É por isso que nessa noite, meu irmão, eu queria falar com você sobre a palavra do Senhor, sobre as promessas do Senhor, e sobre o entendimento de que a palavra do Senhor e as promessas do Senhor, elas são sim cumpridas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo de número 40, o salmista, no verso 1, diz para nós o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Talvez esteja faltando isso nos nossos corações. Esperar que Deus está agindo em nosso favor. Quando nós vimos ali a série de perguntas, uma pergunta de Abacuque, uma resposta de Deus, outra pergunta de Abacuque, agora outra resposta de Deus, nós vemos de certa forma uma certa falta de paciência, uma certa forma de não esperar a Deus. E é isso que o salmista nos diz. Tão somente o Salmo de número 40, como também vários textos da palavra do Senhor, nos mostram que tudo tem o seu tempo, e por isso nós devemos esperar e crer que a resposta do Senhor, a palavra dele, as promessas dele, virão no momento certo. É interessante o que diz, por exemplo, Walter Kaiser Jr., um teólogo reformado. Ele diz na sua teologia do Antigo Testamento o seguinte: o amor leal e a graça fidedigna de Deus, que fazia alianças conforme as suas promessas, dominou a transição das eras em que viveram as nações de Israel. Deus tem um amor leal ao seu povo.
Deus é fiel ao seu povo e Ele nunca há de desampará-lo. O Senhor traz promessas ao seu povo. E se nós trazermos a memória, veremos mais. Que Deus elaborou promessas para ratificar, para, de certa forma, conservar, preservar, mostrar a sua fidelidade desde os primórdios da humanidade. Palmer Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, nos mostra muito isso bem. E se você ler o Antigo Testamento, desde o início, vai ver isso muito bem. Deus fez promessas a Adão, através do pacto das obras. Deus fez promessas a Noé, através do pacto da preservação. Deus fez promessas a Abraão, através do pacto da própria promessa. Deus fez promessas a Moisés, através do pacto da lei. Deus fez promessas a Davi, através do pacto do reino. Deus fez promessas a cada um de nós, através de Cristo, através do pacto da graça. E nesse texto que nós lemos, agora do verso 2 ao verso 5, existe uma palavra hebraica que nos faz bem entender o que nesse momento eu gostaria de estudar com você. As promessas de Deus. A palavra é a palavra fé, que está no verso de número 4. Essa palavra pode até mesmo ser traduzida por uma palavra hebraica que chama-se emuná, que significa fidelidade à palavra, ou melhor dizendo, fidelidade à promessa. Esse é Deus, aquele que é fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. E é por isso que esse texto traz para nós aqui, nesse momento, pelo menos 3 lições acerca das promessas de Deus para cada um de nós. E esse é o nosso tema, então, nesse 4º encontro da série de mensagens, o profeta Abacuque e a providência de Deus. As promessas do Senhor para nós. As promessas que não falham. A fidelidade de Deus, emuná, fidelidade que é demonstrada através da sua palavra, fidelidade que é demonstrada através das suas promessas. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, pensando nas promessas de Deus para nós, o texto nos ensina, do verso de número 2 ao verso de número 3, uma primeira lição. A lição de que as promessas de Deus para nós são, em primeiro lugar, inerrantes e infalíveis. As promessas de Deus para nós são inerrantes e infalíveis. Quando Abacuque afirma, no verso 1, que ele haveria de esperar a resposta que Deus lhe daria, o profeta recebe essa resposta no verso 2. Deus se dirige então a Abacuque e ele traz para Abacuque uma mensagem. Essa mensagem está embasada nos propósitos do Senhor, nas promessas do Senhor. E no verso de número 2 e no verso de número 3, o texto nos ensina, através dessa resposta de Deus, que as promessas do Senhor para nós são promessas inerrantes, infalíveis. E a gente aprende muito bem isso quando nós lemos o texto. Nós compreendemos isso por pelo menos 2 motivos. Primeiro, as promessas do Senhor são inerrantes porque elas são gravadas sobre tábuas, para que todos possam ver. Veja o que diz o verso de número 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Mas existe um segundo motivo pelo qual a promessa do Senhor ela é inerrante e infalível, que é o fato de que as promessas do Senhor são infalíveis, porque por mais que venham a tardar, certamente irão acontecer. Veja, por exemplo, o que diz o verso de número 3. O verso de número 3 diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Quando Abacuque fala aqui para nós, e na verdade Deus responde a Abacuque, que as promessas dele são inerrantes, Deus está se embasando na sua lei. Deus está dizendo para Abacuque gravar as suas palavras sobre tábuas, para que todos vejam, e para que todos assistam àquilo que Deus faz. Quando Deus nos promete algo, não é diferente. Por mais que talvez venhamos a esperar, nós precisamos ter a certeza de que Ele não deixará de cumprir, porque Deus não erra. A palavra dele é inerrante. Deus não se engana. E a prova disso é o fato de que Deus deixa registrado aqui o que Ele quer.
aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, aquilo que ele fará. Ora, as Escrituras são a prova disso. E a teologia reformada bem nos afirma a respeito das Escrituras. Elas são inspiradas, elas são inerrantes, elas são infalíveis. As palavras do Senhor, meus irmãos, não contêm erros. Pode ser que nós encontramos erros, quando nós falamos assim, a Bíblia às vezes tem erros ortográficos, talvez a gente encontre, mas as palavras do Senhor mesmo, o conteúdo das palavras do Senhor, as suas promessas, são inerrantes. Existe uma harmonia em todas as partes das Escrituras, existe harmonia nas promessas de Deus para nós. A ideia das palavras do texto é justamente essa, escrever e gravar. É devidamente para que houvesse um fim útil, um fim aproveitável, para que as palavras de Deus ao profeta fossem dirigidas aos povos, às nações. As palavras do Senhor deveriam ser escritas, deveriam ser gravadas, para que pudessem ser preservadas, para que pudessem ser transmitidas e chegassem hoje até mim e até você. É interessante lembrar que para o profeta Jeremias, Deus também diz a mesma coisa. Quando ele vai anunciar os seus propósitos, quando ele vai anunciar as suas promessas, em Jeremias 30, no versículo 2, o Senhor diz, assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. R.C. Sproul, quando vai comentar esse texto, inclusive afirma o seguinte, Deus tem interesse em deixar anunciado publicamente o seu desejo para todos os povos, em todas as nações. A palavra dele é inerrante, e é desejo dele deixar essa palavra gravada nos nossos corações. Ela foi gravada em tábuas, ela foi gravada em páginas, para que chegasse até nós. Mas, meu irmão, o segundo motivo que nos mostra essa promessa, não é somente de que ela é inerrante, mas ela também é infalível. As promessas do Senhor são inerrantes e infalíveis. E agora o verso 3, como nós falamos, nos mostra bem. A palavra do Senhor não falhará. Se ela tardar, Abacuque é convidado a esperar, porque ela vai vir, certamente não tardará. E aí existe aqui uma menção, uma promessa infalível. O profeta deveria ter a garantia de que Deus cumpriria com a sua palavra. Deus comunica a natureza certa, a natureza irretratável do cumprimento da sua revelação. A resposta de Deus certamente se cumpriria. Ela não desaponta aqueles que por ela esperam. A expressão é aqui justamente que a resposta de Deus se apressa para o fim, as promessas dele, a palavra dele se apressa para o fim, e a tradução do hebraico é até mesmo aqui, se adianta para o fim. Em outras palavras, Deus fará vir adiante o que ele promete. O cumprimento da promessa pode até parecer distante, mas isso é porque ela tem um tempo determinado. As promessas do Senhor são de acordo com o tempo dele. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz para nós, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, em muitas circunstâncias, pode nos ensinar através da espera. A realização dos nossos planos precisa estar consciente de que só acontecerá o que nós queremos, se os nossos planos forem os planos de Deus. Meu querido, nem toda a ansiedade do mundo, reunida, vai alterar em 1/1000 de segundo o tempo determinado por Deus para a realização dos planos dele. As promessas do Senhor são infalíveis, porque por mais que venham a tardar, certamente elas irão acontecer. No verso 3, o próprio Deus diz isso. Ele diz aqui, a promessa do Senhor não falhará, se tardar, espera, porque certamente virá. O livro de Provérbios, lá no provérbio de número 16, nós encontramos ali lições preciosas sobre o tempo de Deus. O texto diz para nós lá, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É isso que quer dizer a frase, inclusive, de Joel Feinberg, um filósofo jurídico americano. Joel Feinberg diz o seguinte, a demora está apenas no coração do homem, porque da parte de Deus, ele está elaborando os pormenores de acordo com o seu plano. Tudo isso me faz lembrar de uma história
Interessante, talvez você até conheça essa história. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, estando ele acompanhado de Silas, percorrendo a região da Frígio-Galácia, era um objetivo de Paulo ir até a Ásia. Especificamente, Paulo tinha o interesse de ir até a Bitínia, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas a Escritura nos diz lá em Atos, capítulo 16, versículo 7, que o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem até lá. Eles desceram então até a cidade de Troade. Lá em Troade, Paulo teve uma visão, na qual um homem macedônio, nessa visão, dizia a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, Paulo então prontamente se dispôs e foi rumo à Macedônia a fim de anunciar o evangelho. Atos, no capítulo 16, versículo 10, nos diz isso. Quando Paulo e Silas chegam em Filipos, uma cidade da Macedônia, Paulo e Silas encontram um grupo de mulheres. Eles compartilham com elas o que lhes havia acontecido, e dentre essas mulheres, uma chamada Lídia entrega o seu coração ao Senhor. O texto, inclusive, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Atos 16, 14 nos mostra isso. Aqueles homens, então, partem dali. E o texto fala que eles estão rumo a um lugar de oração. Paulo e Silas se deparam, então, no caminho com uma outra mulher da cidade de Filipos. Essa mulher era adivinhadora e ela dava grande lucro aos seus senhores. Ela possuía um espírito maligno. Paulo e Silas, então, repreendem esse espírito e aquela mulher é curada, mas os senhores daquela mulher, extremamente insatisfeitos, arrastam a Paulo e Silas para a praça da cidade, os açoitam e os condenam à prisão, afirmando que eles estavam perturbando a paz da cidade. Na prisão, Paulo e Silas cantam louvores a Deus. E durante a noite, por meio de um terremoto miraculoso, todas as portas são abertas. Eles são soltos e quando o carcereiro que os vigiava vai atentar contra a própria vida, aqueles homens pregam o evangelho, o carcereiro entrega a sua vida para Jesus e mais à frente Paulo e Silas são libertos. Quando eles saem dali, eles retornam para a casa de Lídia. E lá agora há um ajuntamento. A casa de Lídia se torna um primeiro momento da futura igreja de Filipos. Lídia é uma mãe da igreja de Filipos. A igreja onde no futuro Paulo vai até escrever uma carta. A carta que eu e você temos hoje na nossa Bíblia. A carta de Paulo aos Filipenses. Meu irmão, quando o Espírito de Jesus impede Paulo e Silas de irem rumo à Ásia, de irem rumo à Bitínia, o próprio apóstolo não entende o porquê disso. Mas o propósito era muito maior. O propósito era de alcançar a cada um de nós hoje, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses. E, meus irmãos, essa história me faz ter a certeza dos planos de Deus. Muitas vezes, nós não entendemos os planos de Deus. Muitas vezes, nós não entendemos a palavra de Deus. Muitas vezes, nós não entendemos as promessas de Deus. Muitas vezes, nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus age, mas a palavra que eu deixo para você é de que as promessas de Deus, para nós, têm objetivos. Elas são inerrantes, elas não erram, elas são infalíveis. Deus não falhará. As promessas de Deus para nós são assim. Mas essa passagem, ela continua. Ela nos ensina, em primeiro lugar, que as promessas de Deus são inerrantes e são infalíveis. Mas agora, há uma segunda lição. O texto nos mostra, no verso número 4, uma segunda lição. De que as promessas de Deus, em primeiro lugar, são inerrantes, são infalíveis, mas também as promessas de Deus revelam quem realmente é justo. Verso de número 4. As promessas de Deus revelam quem realmente é justo. O Senhor revela agora quem é justo. E existe uma distinção aqui, essencial, entre os perversos, que eram os babilônios ou os caldeus, e os justos, que eram a nação de Judá. Os ímpios tomam um caminho que leva à morte e à derrota, mas os justos tomam um caminho que leva à vida e à vitória.
E apesar de uma certa pecaminosidade que existia em Judá, Deus tinha conhecimento de quem era justo. Em meio ao seu povo, em meio à sua nação, Deus sabia que após a invasão dos caldeus, após a invasão dos babilônios, haveria de restar um remanescente, um povo fiel. Haveria um povo fiel que se levantaria para fazer parte do povo de Judá. E nós precisamos considerar algumas coisas aqui, como por exemplo o fato de que o justo que se levanta no meio do povo não suporta a sua justiça com as suas próprias forças. Veja bem, o justo vive pela fé. É o que o texto nos diz no verso de número 4. O justo viverá por sua fé. É uma característica essencial do justo, ter fé. Mas nós precisamos considerar o seguinte, meus irmãos: essa fé não existe no coração do justo pelos seus próprios atos. Essa fé é colocada por Deus. Deus conhece aquele que vive pela fé, porque as suas promessas se estendem para ele. É justamente por isso que as promessas do Senhor para nós revelam realmente quem é justo, porque é quem realmente tem fé, mas não é qualquer fé, é uma fé que vem de Deus. A fé é um ponto central do processo de salvação, e quando Deus mostra isso para Abacuque, os seus objetivos são de revelar justamente isso, revelar quem é justo, em meio a uma comunidade ímpia que eram os caldeus, em meio àqueles que eram corruptos da nação de Judá. Deus haveria de mostrar as suas promessas para os seus eram identificados pela fé. Deus queria mostrar que o justo vive pela fé. A palavra hebraica, nós falamos no início, que reflete aqui a ideia de fé, a palavra emuná, que significa fidelidade, ou promessa fiel, é uma firme confiança no Senhor. Portanto, em uma terra cheia de maldade, em uma terra que está sujeita à ira de Deus, o Senhor promete que um remanescente justo em Judá haverá de confiar nele e experimentará as suas promessas pela fé, colocada pelo próprio Deus no coração desse povo. Existe até mesmo uma lembrança que nós precisamos fazer aqui. A Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. Quando Gênesis nos mostra ali algumas palavras dirigidas a Abraão, o pai da fé, Gênesis nos ensina que Abraão esperou pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus. Abacuque deveria fazer o mesmo, esperar pacientemente pela resposta de Deus, pela palavra de Deus. O justo que será revelado pela fé. A fé é um dos aspectos da conversão. A teologia reformada, quando fala sobre a salvação, nos mostra que nós passamos por alguns processos: regeneração, conversão, justificação, santificação e glorificação. E a conversão é quando Deus, meu irmão, nos mobiliza a um arrependimento e também à fé. Isso acontece quando nós reconhecemos a obra dele, realizada por nós na cruz do Calvário, e é por isso que nós aqui estamos embasados não em algo que nós fazemos, mas em algo que ele fez. Deus é quem coloca fé nos nossos corações através do sacrifício de Jesus. Deus nos leva à conversão, e essa conversão passa pelos estágios do arrependimento e da fé. O arrependimento é mobilizado por uma transformação verdadeira, uma transformação intuitiva, uma transformação emocional, uma transformação espiritual, mas a fé, meu irmão, a fé é mobilizada por um abrir dos olhos, por um desvendar dos olhos, os olhos da fé. Quando Deus nos dá entendimentos, quando Deus nos mostra o seu querer, quando Deus revela para nós a sua vontade, quando nós entendemos que nós vivemos pela fé, é quando nós entendemos que há determinadas situações que são incompreensíveis e só podem ser aceitas pela fé. É quando nós entendemos que Deus faz o impossível e só é possível crer no impossível pela fé. É quando nós não vemos, mas cremos. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz para nós: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé em Deus traz bênção, enquanto desobediência leva a desgraça. Essa verdade foi dita pelo próprio Deus ao sacerdote Eli,
quando o Senhor falou: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Lá em 1 Pedro, nós vemos o texto nos mostrar que o valor da nossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo que esse ouro seja apurado pelo fogo. João Calvino, em um certo momento da sua história, disse o seguinte: sempre nós devemos abraçar a misericórdia do Senhor com uma fé sólida e firme, descansando nela com esperança constante. Apesar de tudo isso, meus irmãos, é muito comum em certas circunstâncias vermos várias pessoas nos dizendo o seguinte: pastor, Deus parece que não atende as minhas orações. Pastor, o que será que acontece? Porque eu só passo por sofrimento, eu só passo por aflição. E quando se percebe, a vida da pessoa está imersa em pecado e em uma falta de compromisso com o Senhor. Deus revela quem de fato é o seu justo, porque o seu justo é identificado por uma característica singular: a fé. Esse justo experimenta as promessas de Deus. Esse justo experimenta a bênção de Deus. Aquele que vive pela fé experimenta a presença do Senhor. Não adianta nada, meu irmão, nós vivermos uma vida de imersão no pecado, dizendo que nós temos fé. Não. Quem é justo, o justo verdadeiro, o remanescente fiel, real de Deus, vive pela fé. O Senhor, através do apóstolo Paulo, nos diz lá em Romanos 1,17 as mesmas palavras: o justo viverá pela fé. O Senhor, através do autor de Hebreus, nos diz em Hebreus 10,38 as mesmas palavras: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. As promessas de Deus para nós revelam quem realmente é justo, porque o justo viverá pela fé. A pergunta que eu quero deixar para vocês diante disso é: como está a sua fé? Como está a sua fé? Se você tem negociado os princípios do Senhor pelo pecado, saiba que o prazer do Senhor não te acompanha. Mas se você tem lutado para viver confiante nas promessas de Deus, persista. E creia que Deus conhece o seu coração. Deus revela quem é justo. As promessas do Senhor para nós revelam quem é justo. O texto, então, conclui com a última lição. Agora no verso de número 5. Quando, em terceiro e último lugar, nós aprendemos que as promessas de Deus para nós são inerrantes e infalíveis, revelam quem realmente é justo, mas, em terceiro e último lugar, revelam quem realmente é condenado. A palavra final de Deus para Abacuque, antes de começar uma série de profecias de destruição para com os caldeus, essas profecias vão acontecer do verso 6 ao verso 20 do capítulo 2. A palavra de Deus vai ser de revelar quem realmente é condenado. Deus vai condenar os ímpios, os babilônios, e até mesmo aqueles que eram corruptos da nação de Judá. Deus confirma que as suas promessas revelam quem é condenado. Ele chama esse condenado de enganoso, no verso de número 5, se você ler bem vai ver. O enganoso é como o vinho, de maneira que a arrogância dos babilônios é comparada à embriaguez. A boca deles é chamada de gananciosa, é comparada à morte. Veja o que diz o verso de número 5, o texto diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Como nós bem sabemos, os caldeus se tratavam de um povo cruel, um povo que não possuía escrúpulos, um povo que apanhava para si todas as nações, todos os povos, é o que diz o final do verso de número 5, mas assim como Deus revela o seu justo, nós vimos isso lá no verso de número 4, Deus também revela o condenado. No verso de número 5 acontece isso. E agora, do verso número 6 ao verso número 20, Deus vai derramar a sua justiça sobre os caldeus e vai restaurar Israel. Deus vai cumprir com as suas promessas sobre a sua nação, vai livrá-los do cativeiro, destruindo o império dos babilônios. A nação dos caldeus será destruída, quando após um tempo de 70 anos, oprimindo a Israel, os persas serão levantados por Deus para conquistar a Babilônia, para libertar os judeus que agora vão regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo.
Deus, através das suas promessas, revela o condenado. Deus não permite que aquele que desonra o seu nome seja honrado. Deus revela a sua justiça. Deus revela a sua ira. Meu irmão, não há ninguém tão justo como Deus. E Ele é justificador daqueles que nele creem. Nós podemos ter certeza e convicção de que o Senhor cumpre com as suas promessas quando Ele revela também quem é condenado, quem é ímpio. Quando Deus separa um povo para a salvação no meio da queda, no meio do pecado de todos nós, Ele está revelando os justos pela sua graça, mediante a fé. Efésios 2,8 diz isso para nós. Mas também Ele está revelando condenados, pessoas que não experimentarão da graça salvífica. Por isso, nós não temos a capacidade de entender o porquê Deus escolhe uns em detrimento de outros, mas o que nós precisamos é entender que Ele é justo. As suas obras são justas e não há quem possa fugir da sua presença. Se Ele determinou que vai revelar quem é ímpio e vai derramar sobre esse ímpio a sua justiça, isso há de acontecer sim, independentemente de nós. A Bíblia nos diz isso muito bem. O Salmo de número 9, lá no verso 8, diz para nós o seguinte: Deus julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. No Salmo de número 103, verso 6, nós vemos lá o texto bíblico nos dizer: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. A confissão de fé fala que a glória do Senhor é manifestada na sua misericórdia, salvando os eleitos, na sua justiça, condenando os réprobos, que são injustos e que são desobedientes. Doutor Augusto Nicodemos fala que a ira de Deus já está sobre os ímpios, mas ela só será derramada no dia da ira e do juízo de Deus. Deus é o nosso justificador. Suas promessas revelam quem é condenado. O grande problema, meu irmão, é que nós queremos aplicar justiça com as nossas próprias mãos. Em um aconselhamento que eu tive a oportunidade de fazer, eu pude compartilhar com uma determinada pessoa sobre um grande mal que sobreveio à vida dela. Nós tivemos a oportunidade de orar, nós tivemos a oportunidade de pedir a direção de Deus, e no nosso bate-papo, essa pessoa pôde abrir o coração e dizer que ela estava enfrentando problemas porque um próximo seu havia sido assassinado. E aqueles que estavam sofrendo com o luto diziam o seguinte: as autoridades hão de nos colocar frente a frente com esse criminoso, e aí sim haverá justiça. Mas no nosso tempo de compartilhamento, de oração, que nós tivemos ali nesse aconselhamento, nós tivemos a oportunidade de olhar para esses textos da palavra de Deus que nos falam que Deus é quem é o nosso juiz. Ali nós meditamos no Salmo de número 140, por exemplo, que diz para nós no verso 2 e no verso 13, o Senhor defenderá a causa do necessitado. E ali nós tivemos o conforto da palavra de Deus. Meus queridos, não cabe a nós buscar justiça com as nossas próprias mãos. Cabe a nós crermos que Deus é o nosso juiz. É isso que acontece aqui no livro de Abacuque. Deus derrama a sua justiça sobre os opressores da nação de Israel. As promessas do Senhor a nós revelam quem é condenado. As promessas do Senhor a nós revelam que Ele é o nosso juiz. As promessas do Senhor a nós revelam o zelo e o cuidado de Deus sobre a vida do justo, mas também o aplicar da sua ira e da sua justiça sobre a vida do condenado, do ímpio. É assim que eu quero, portanto, concluir essa mensagem dizendo para você que nós podemos fazer promessas. Nós podemos dar a nossa palavra. Foi o que eu disse lá no início. Nós podemos dizer que nós faremos isso ou aquilo. Mas o que nós dizemos, o que nós falamos, o que nós prometemos, pode falhar. No entanto, com Deus é diferente. As promessas de Deus para nós nunca falharão. As promessas de Deus para nós são inerrantes. As promessas de Deus para nós são infalíveis. As promessas de Deus para nós revelam quem é justo. As promessas de Deus para nós revelam quem é condenado. Mas existe outro aspecto da promessa de Deus para nós que não foi citado aqui durante todo este sermão e que precisa ser trago à nossa memória nesse momento. É o fato de que a promessa de Deus para nós já se cumpriu. Quando Deus enviou o seu Filho para nós, para morrer ali em uma cruz,
no Calvário, dando vida a cada um de nós, por amor a todos nós, ele cumpriu com a promessa que ele havia feito lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho. Quando ele disse que haveria de enviar um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, para ter o calcanhar ferido, para sofrer, para morrer e para ressuscitar por amor a nós, Deus fez uma promessa. E quando essa promessa foi ratificada, lá em João 3,16, nós aprendemos que Deus já cumpriu com a sua promessa. Deus amou o mundo de tal maneira que prometeu enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Essa promessa foi feita, essa promessa foi cumprida. A promessa de Deus para nós já se cumpriu. E diante de tudo isso, meus irmãos, o que esse Deus espera de nós, como aplicação dessa mensagem, é que nós possamos, como igreja, aprender o seguinte. Primeiro, precisamos entender que Deus nunca falhou e nunca falhará. Deus nunca falhou e nunca falhará. Muitas vezes não entendemos os caminhos pelos quais Deus age, mas as promessas de Deus para nós têm objetivos que são infalíveis. Precisamos crer nele, entender que ele tem o melhor para nós, entender que quando ele promete, quando ele diz algo, ele cumpre. Por isso, se Deus prometeu algo para você, se você sente que Deus tem falado ao seu coração uma determinada certeza, a palavra que eu tenho para você é: espere confiantemente pelo Senhor, ele há de atender a sua oração. Em segundo lugar, nós precisamos também entender que Deus sabe quem é crente verdadeiro nele. O crente é aquele que é fiel a Deus em todo o seu proceder, pela sua profunda confiança nas promessas de Deus. Eu quero concluir essa mensagem com um texto, lá em Hebreus, no capítulo 10, do verso 37 ao verso 39. A palavra do Senhor nos diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Pai, eu quero adorar o Senhor e suplicar ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, as nossas palavras em muitas circunstâncias são falhas. As nossas palavras em muitas circunstâncias, ó Deus, elas não têm valor, elas não têm sustentação. E quando olhamos para o Senhor, ó Deus, nós pensamos que o Senhor é da mesma maneira e nós atribuímos ao Senhor a mesma coisa. Pai, perdoa-nos por isso. Faz-nos olhar para o Senhor com a certeza de que, diferente de nós, homens e mulheres falhos, o Senhor é Deus, o Senhor nunca falhará. E por isso, ó Deus, é que a nossa fé precisa ser firme, verdadeira e fiel, porque as promessas de Deus para nós revelam que o Senhor é Deus e que o Senhor não falhará, mas as promessas do Senhor também para nós revelam quem é justo no Senhor, quem foi eleito do Senhor, quem Deus tem fé do Senhor colocadas nos nossos corações. Mas as palavras do Senhor, as promessas do Senhor para nós também revelam quem é ímpio, quem há de perecer. Ó Deus, portanto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, olhando para nós com teu amor, lavando, ó Deus, a cada um de nós com o teu Santo Espírito e nos tornando, ó Deus, capazes de receber a tua palavra, aplicá-la aos nossos corações e sermos justos, porque o justo viverá pela fé. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, abençoa-nos, derrama sobre nós as tuas promessas, Deus de aliança, Deus de promessa. Nós te adoramos e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.